Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Eu lembro que o programa está mais curto nesse período das Olimpíadas. Estamos apenas com um bloco, recebendo um convidado a cada edição. E daqui a pouco eu recebo aqui o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, o presidente do TRE, o desembargador Roberto Barros. A Justiça Eleitoral exerce um papel fundamental nas eleições, de modo que o presidente do TRE vem aqui nos falar desse trabalho, fazer uma avaliação, esclarecer alguns pontos da legislação, tirar algumas dúvidas de eleitores e candidatos. Daqui a pouco eu chamo ele. Antes, deixa eu falar aqui da COPSERG, que é uma organização de trabalhadores, uma cooperativa que está há 16 anos criando oportunidades para seus cooperados, trabalhando com responsabilidade, solidariedade e a participação de todos. Juntos somos mais fortes. Eu morava de alugado e conheci a COPSERG, minha irmã me indicou e hoje estou lá trabalhando e agradeço muito a Deus que por lá que eu consegui a minha casa. Bati em várias portas, ninguém queria me dar oportunidade, a COPSERG me deu a oportunidade. E hoje eu consegui reconstituir minha vida e minha família através da COPSERG. Significa muito para mim, que moro na zona rural. Ela entrou no momento certo, foi quando eu entrei de 18 anos e consegui um emprego na COPSERG. Ela abriu as portas para mim e hoje eu estou empregada. Em certo momento da minha vida, conheci a droga e a bebida. Fiquei totalmente desacreditado pela sociedade, pela minha família, quando a COPSERG me deu a oportunidade. Cooperativa COPSERG, lugar de gente feliz. A COPSERG é um lugar onde todos têm a oportunidade de crescer, realizar sonhos. COPSERG há 16 anos, onde o cooperado vale ouro. Agora eu convido o presidente do TRE do Acre, desembargador Roberto Barros, por favor. Boa noite. Tudo bem? Tudo Satisfação recebê-lo. Então, doutor Roberto, presidente, nós estamos acompanhando o processo eleitoral e oficialmente a campanha começou terça-feira com a liberação da propaganda, mas nós estávamos no período de pré-campanha, quando os pré-candidatos já tinham suas movimentações, já se apresentavam para o público. Até agora, que avaliação o senhor faz do processo? Né? O TRE está conseguindo chegar às suas metas estabelecidas? O processo está dentro do previsto? Sim. Primeiro, queria agradecer o convite, a oportunidade de conversar contigo, de falar um pouquinho para os seus telespectadores e dizer que está tudo dentro do programado, né? Essa primeira etapa que nós cumprimos era de informação para os partidos, para os candidatos, pré-candidatos, para as coligações. Fizemos isso ao longo dos seminários que a Justiça Eleitoral fez no estado, por diversas cidades. E dentro desses seminários e no diálogo mais próximo com os partidos e candidatos, pré-candidatos, nós também procuramos orientá-los para que os pedidos de registro de candidatura fossem feitos o mais perfeitamente possível, para evitar que tivéssemos que abrir prazo para regularização, evitássemos, sempre que possível, impugnações por falta de documentos, né? Então essa primeira etapa foi bem cumprida até o dia 15, que foi o prazo final para o pedido de registro de candidatura. Tem muitas mudanças na legislação eleitoral para as eleições desse ano, mas alguns pontos a gente pode destacar. O que o senhor enfatiza no aspecto da legislação que tem que ser observado? Bom, uma mudança bem significativa foi a questão dos prazos da eleição, né? E aí o telespectador já está sentindo isso, né? Antes, a essa altura, nós já estaríamos em plena campanha, com candidatos registrados, enfim, com impugnações feitas. Agora, essa campanha, de fato, começou só dia 16 de agosto, terça-feira passada. Dentre essas mudanças, além do calendário, é extremamente significativa a mudança da propaganda, no que diz respeito, por exemplo, à questão da propaganda da televisão. Antes nós tínhamos os vereadores, candidatos a vereadores, que apareciam nos blocos, aqueles blocos de 30 minutos que passavam 2 vezes ao dia. Agora eles não aparecerão mais nas propagandas em bloco, aparecerão apenas em propagandas em sessões. São aquelas propagandas curtinhas de 30 segundos, onde os eleitores vão poder conhecer os seus candidatos a vereadores. Outra mudança bem significativa é o financiamento de campanha. Antes era permitida que as empresas financiassem as campanhas eleitorais. Para essa eleição deste ano está absolutamente vedada a figura do financiamento de campanha por empresas. E temos outras tantas alterações, como também o tamanho das propagandas.
Antes, por exemplo, um cartaz poderia ter até 4 metros quadrados. Agora é apenas meio metro. E é importante o telespectador ficar atento a isso, inclusive diz respeito aos veículos também, que teve uma alteração com a diminuição dos tamanhos, porque muitas vezes o dono do veículo, a pedido de um candidato, pode eventualmente vir até a ser multado porque está cometendo propaganda irregular. Presidente, em relação a esses detalhes, qual a importância do candidato ter uma boa assessoria jurídica para não pecar por simplesmente desconhecer a legislação? Porque um detalhe desse pode significar uma infração. Sim. Uma infração que, além de prejudicar a própria campanha, pode depois ter outras consequências, como, por exemplo, a aplicação de multa, e aí, eventualmente, o candidato tem que responder com o seu patrimônio por isso. Mais do que nunca, é preciso que os partidos políticos cumpram esse papel, né, de ter uma assessoria jurídica para que possam orientar bem os seus candidatos, né, para que eles efetivamente cumpram a legislação e não cometam irregularidades. Em relação à fiscalização, que às vezes as pessoas confundem o papel do TRE, na verdade a Justiça Eleitoral julga, né? Quem fiscaliza é o Ministério Público e o próprio eleitor também pode fazer isso. Sim, talvez o maior de todos os fiscais sejam o eleitor, porque ele tem 2 papéis importantes. Um é de denunciar eventuais irregularidades e o mais importante de todos é ele votar em quem realmente é correto e que trabalha. No que diz respeito a eventuais ilicitudes, tanto de propaganda como de corrupção eleitoral, nós vamos ter os canais abertos no Ministério Público. No caso, o Ministério Público Estadual já tem isso, já lançou na segunda-feira passada os canais da ouvidoria para receber denúncias de possíveis irregularidades e ilicitudes durante o processo eleitoral. Vamos ter também um aplicativo do Ministério Público Federal, que é também para isso, para denúncias. Inclusive o eleitor vai poder tirar foto, mandar no aplicativo, olha, está aqui, está acontecendo uma irregularidade, e naturalmente que tudo isso vai ser apurado. E também a Polícia Federal também está, de certa forma, preparada e com suas estratégias montadas para coibir a corrupção eleitoral. Com relação à logística do processo eleitoral, especialmente na data da votação, como é que o TRE se preparou e tem se preparado? Bom, a logística do TRE ela começa há mais de um ano da eleição. Então, desde o ano passado já tem um planejamento da eleição, um planejamento feito pelos servidores da Justiça Eleitoral, com a participação também de juízes, em que é planejado cada etapa da eleição. Desde as compras, por exemplo, que a gente sabe que tem que ter toda a parte de divulgação da eleição, toda a parte de logística, de combustível, enfim, para transportar pessoas, tudo isso a gente está fazendo desde um ano atrás para que dê tudo certo. Basicamente, nós temos a logística preparada para toda a parte de urnas, ou seja, fazer com que as urnas cheguem nos locais, e isso é uma parceria que temos de longa data com as forças armadas naqueles locais de difícil acesso, que nós levamos as urnas de helicóptero, e também temos o apoio de todas as instituições que cedem os seus veículos, né? Temos um apoio também muito forte das instituições como o Governo do Estado, as próprias prefeituras e órgãos federais que cedem servidores para que nós possam nos ajudar, e temos também os voluntários, que são pessoas em que elas se disponibilizam a ajudar a Justiça Eleitoral, assim como os próprios mesários, que nós estamos convocando agora para que participem da eleição no dia da eleição. Então toda a logística está preparada para o dia das eleições. A Justiça ainda aceita inscrições para voluntários? Sim, nós temos a possibilidade de aceitar as inscrições das pessoas que se interessem. Basta acessar o site da Justiça Eleitoral, que é treac.gov.br ou tre-ac.jus.br e clicar lá no botãozinho que fala dos voluntários e aí fazer uma inscrição que a pessoa pode ser selecionada. Lembrando que quem é filiado a partido político, enfim, quem tem algum tipo de vinculação com o candidato, em alguns não é possível participar como voluntário. Uma das coisas que funciona melhor nesse país é a justiça eleitoral, e a sociedade sabe disso, e muito embora seja protagonista do processo também, mas é importante que a justiça se mantenha no seu papel e que o destaque seja para os candidatos, para as eleições, para a democracia em si. Nesse momento eu gostaria da sua mensagem à sociedade, no sentido de fazer com que esse processo transcorra tranquilo. Perfeito. Ao candidato, aos partidos,
a nossa mensagem é que efetivamente eles sejam protagonistas do processo eleitoral, para que eles apresentem as suas propostas, né, as suas plataformas de governo, no caso dos vereadores, no caso dos prefeitos, candidatos a prefeitos, e os vereadores digam o que pretendem fazer nas câmaras de vereadores. E para o cidadão, o que nós sugerimos é que ele possa efetivamente estar de olho nesses candidatos, olhem a vida de cada uma dessas pessoas, né, que estão se apresentando agora como candidatos, seja a vereadores, sejam a prefeitos, e façam a escolha certa, a escolha de votar em quem efetivamente trabalha e tem a ficha limpa. Muito bem, conversei aqui com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, desembargador Roberto Barros. Muito obrigado pela vinda, presidente. Eu que agradeço a você pelo convite e aos teus telespectadores pela oportunidade de falar a eles. Muito bem, o Gazeta Entrevista termina por aqui, no oferecimento do nosso parceiro Verágua, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Quando for escolher, escolha Verágua. Uma ótima noite para você, um forte abraço, até amanhã.